Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. E o nosso voo está decolando de forma presencial aqui do estande do Polo Sebrae de Indústria. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube Sebrae RS. E o nosso passageiro de hoje é o cientista político e mestre em desenvolvimento econômico, Emílio Beltrame. Emílio, é um prazer te receber aqui no Plano de Voo. Alexandra, muito obrigado pelo convite. Antes de iniciar, não posso que deixar de agradecer, seja toda a organização deste belíssimo meio de comunicação, né? O conceito do plano do voo, e também o Sebrae. Aqui está o Leonardo junto conosco, mas em nome também de Leonardo, cumprimentar toda a organização que o Sebrae ajudou para realizar esta Mercopar, que de fato é uma feira diferencial, né? Então, fico muito honrado de poder debater sobre o tema tão importante do futuro aqui com vocês. Coisa boa! E como o Emílio falou, quem tá comigo é meu companheiro dessa jornada aqui, Leonardo Rita, analista de competitividade setorial do Sebrae RS. Que bom te ter aqui de novo, Léo. Tudo bem, Alexandra, Emílio, pessoal? Novamente trazendo nomes de peso aqui para falar de tudo aquilo que envolve a indústria nessa Mercopar. Só passou por aqui currículos invejáveis, não é mesmo? Coisa boa. No plano de hoje, vamos falar sobre tendências de tecnologia para a indústria. O Emílio está conduzindo um estudo sobre a área metal-mecânica e o setor de alimentos e bebidas para o Polo Sebrae de Indústria. Foresight é uma metodologia destinada à previsão de cenários de evolução tecnológica. Por meio dela, é possível projetar diferentes visões do futuro. A metodologia se destina a micro e pequenas empresas de diferentes setores, onde são envolvidas especialistas, instituições tecnológicas, representantes da ciência e das associações. Especialista no assunto, Emílio tem várias publicações em desenvolvimento regional, territorial e metodologia Foresight. Já colaborou com a Agência Especial para Internacionalização da Câmara de Comércio de Milão e com a Alta Escola de Imprensa e Società, bem como com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, na disseminação de tecnologia e inovação para pequenas e médias empresas. Gente, que currículo é esse, hein? Emílio, eu já começo te perguntando, tu é o grande especialista, né? Fala um pouco sobre esse estudo que você está fazendo para quem está nos ouvindo que não tomou contato ainda com esse estudo. Sim, muito obrigado pela pergunta. Eu gostaria, por gentileza, antes de entrar logo no Foresight, encaixar o Foresight no momento histórico que estamos nós vivendo, né? Perfeito! Então, o que está acontecendo? Que nos últimos 2 anos nós tivemos 2 grandes eventos, como fala o livro Cisne Negro, né? Improváveis, que foram a pandemia e agora o problema relacionado aos acontecimentos do oeste da Europa, né? Bem, o que trazeram estes 2 grandes eventos mundiais? Uma reflexão sobre qual é o modelo hoje do desenvolvimento setorial e dentro no setor do desenvolvimento do território, né? Aqui estamos na Serra Gaúcha. Quais são os novos desafios do setor automotivo, por fazer um exemplo, né? Nós estamos dialogando com todo o sindicato aqui da Serra. E eles também estão se questionando sobre o futuro. Em que direção nós teremos que colocar as nossas energias? Em que direção e como nós podemos construir uma visão tecnológica competitiva nos próximos anos? Bem, para fazer isso, precisamos analisar o que está acontecendo no mundo. Depois desses 2 grandes eventos que acabei de mencionar, nós temos hoje um reposicionamento de diferentes segmentos e setores industriais. Um dos quais é da energias renováveis.
Vamos só pensar ao custo que estão tendo hoje as empresas de metalmecânica no setor, né, metalmecânico na Europa. Ontem estava justamente com a Câmara de Comércio de Milano fazendo um diálogo junto com uma empresa do setor automotivo italiana. E ela acabou de receber um pedido para fazer uma peça automotiva nos próximos 5 anos. Qual é o problema desta empresa? É que não consegue fazer um orçamento. Por quê? Porque o custo da energia hoje na Europa é variável. E daqui a 2 anos nós não sabemos, né? Se pode crescer, se pode diminuir. Veja como os acontecimentos internacionais impactam em uma pequena empresa, né, do setor automotivo. É por este motivo que um planejamento estratégico de uma série de atividades que olham para o futuro é hoje um instrumento indispensável. E ali entra foresight. Foresight em inglês é previsão. Então, já a palavra está falando, né, qual é a previsão tecnológica de amanhã, quais são os fatores tecnológicos pelos quais a Serra Gaúcha, eu falo Serra porque é um mesmo DNA, né, de toda uma área, de todo um território. Bem, quais serão os aspectos competitivos do futuro? É esta reflexão que estamos fazendo com os sindicatos aqui da Serra e com o Sebrae. É interessante, né, Léo, ouvir o Emílio falar sobre isso, porque a gente tem discutido muito, Emílio, sobre, às vezes, o pequeno, ele acha que o global não atinge ele. Não existe mais isso, né, Emílio? Quem pensa assim está atrasado. De fato, hoje nós trabalhamos com a cadeias de valores, né? Aquela cadeia produtiva mais ampla que agrega valor à empresa. E trabalhamos hoje em um mercado globalizado. Isso é um bem de um lado, mas trouxe também algum problema. Estávamos falando, eu assisti à palestra, que quero parabenizar também a organização da Mercopar, para trazer o CEO, né, da General Motors, se não estou errado. E ele falava que depois de 2 anos, né, tem ainda uma quebra de fornecimento de matéria-prima, por exemplo, sobre os semicondutores. Né? Então, isso como impacta também as montadoras e, portanto, se vamos pegar o exemplo dos pequenos negócios, todos os serviços que estão ao redor, né, dessas produções. Isso impacta em forma estruturada. Né? Por isso que, hoje, a nível internacional, se, a meu ver, antes que a pandemia, o foco se chamava globalização. O mercado é global. Eu vou comprar aonde o mercado vende o produto que eu preciso a menor preço. Hoje não é bem assim. Hoje precisamos ter um outro tipo de política pública valorizando o território. Então é quase que uma contraposição, né? Mercado global ou território. Bem, nós temos vários elementos para comparar em atividade de benchmarking que a gente realiza, quanto é importante hoje a valorização dos segmentos territoriais. Por que isso é importante? Não só para os pequenos negócios, mas também para a qualidade de vida dos trabalhadores. Né? Nós precisamos ter política pública que valorizam o contexto onde moram as pessoas, aumentar a qualidade de vida, prosperidade, né? E isso impacta também em um desempenho da indústria local em forma maior. Movimenta a economia totalmente. Exatamente é isso, né? É uma tendência hoje, aquela de voltar com muita força em política pública territoriais, em política pública setoriais, porque nós precisamos hoje de fomentar, né, as cadeias produtivas já presentes no território. Né? E dentro com este fomento de cadeia produtiva, trazer também aqueles elementos que permitem de ser menos dependente do exterior, né? Trabalhando e vendendo no mercado internacional, mas ser sempre mais capaz de produzir, né, com as próprias forças, tá? Isso é também um legado, um aprendizado que nós podemos ter depois a época da pandemia, né, na quebra da cadeia produtivas globalizadas. Bem, e como é que o espaço industrial, Emílio, consegue se preparar? O nosso aqui na Serra, o pequeno... Por onde começar? Você já está fazendo esse movimento com essa pesquisa, né? O Sebrae também dá um suporte muito importante para isso. Veja,
Só para trazer um exemplo. Dos elementos, dos objetivos que está sendo levantado hoje na Serra, né? É também levar em consideração a produção automotiva de ônibus, por exemplo, né? Com uma matriz energética renovável. E, portanto, um ônibus que possa viajar, né, nas estradas com energia elétrica, com biogás. Temos um projeto também de biogás. E, portanto, um novo modelo de processo produtivo. É um motor que não vai a gasolina. É um motor que vai com energia elétrica. Isso como impacta? E aqui abre uma boa discussão. Porque aqui impacta não tão somente em trazer uma bateria, né, que me permite de movimentar o ônibus. Aqui impacta na formação de novos recursos humanos, que precisa trabalhar no processo produtivo. Impacta na necessidade de ter novos especialistas. Como então a Serra Gaúcha consegue ter uma atração de capital humano? Né? Como as universidades podem se reposicionar em parceria com os produtores, né? Com todo o mercado produtivo, para identificar quais competências daqui a 3, 5 anos serão necessárias para este reposicionamento econômico. Já estar preparado para o que vem pela frente. Essa é bem importante, né? Não ser pego de surpresa quando acontece. Pego de surpresa. Nós todos fomos pego de surpresa por 2 vezes. 2 vezes em 2 anos? 2 vezes em 2 anos. Não, para você imaginar, a minha mãe me liga e me fala, mas Emílio, ela mora na Itália, né? Ficou desesperada. O que vai acontecer? Será que temos o gás para aquecer as nossas casas, né? Então, é um impacto no ambiente social, no ambiente produtivo, né? Destes grandes movimentos globalizados que nós precisamos levar em consideração. Este momento, a questão da energia na Europa fez com que tivemos uma aceleração na busca de novas matrizes energéticas renováveis, né? E se a gente pensar da sacada do meio ambiente do planeta, nós já estamos atrasados com isso, né? A gente comentou aqui que às vezes a gente fala jogar fora, não tem fora. Não tem um outro planeta pra gente. E a gente precisa dos recursos desse planeta para sobreviver. Exatamente. Jogar fora. Eu cresci, né, pelo menos no começo, né, agora tenho outra mentalidade, mas a nossa vida, eu nasci em 1973, era a vida do conceito, eu compro uma televisão, eu sou o dono da televisão. Hoje não é mais isso. Eu compro uma televisão, sou o usuário da televisão, que depois entra no ciclo de vida do produto, vai ser desmontada, as peças vão ser reposicionadas e, portanto, não é mais um conceito de ser dono de um produto, é uma questão de ser usuário. Também nesta nova lógica de ser usuário, estamos trabalhando com o Sebrae, né? Um do apontamento que nós estamos já identificando na prospecção de cenário tecnológico Foresight aqui na Serra é o conceito do ciclo de vida de produto. Não se joga mais fora nada. As empresas também têm que ter a capacidade de montar um automóvel que uma vez que vira sucata, né, eu posso desmontar ela com facilidade, dividir a plástica do metal, né? É um outro conceito hoje de design pensado no começo, processo e produto com nova competência e depois reutilização do design que lá no começo foi desenhado e, portanto, repegar todo estes produtos, né, desmontados e ser reutilizado. O Emílio falou agora de automóvel, né, da cadeia automotiva, e aqui a gente tem muito disso na Serra, né, onde a gente está, e acho que é um bom exemplo, uma tendência que a gente vai ter que acatar. Antigamente, até se falou sobre isso no Fórum ESG. Antes, a cadeia automotiva olhava o carro, eles chamam do tanque até a roda. Então, eles faziam todo esse tracking do tanque até a roda. Depois, eles faziam do poço até a roda. Agora é a nossa próxima geração de fazer esse tracking todo de pegada de carbono, do poço do petróleo até a roda. E agora, a tendência que vem após esse movimento é tu acompanhar o carro do nascimento até a morte dele. E não é uma morte do carro, exatamente. O carro volta para a montadora
e ele vira outro carro dentro da possibilidade, né? E esse é um processo que é caro ainda, mas é um processo que precisa ser feito, né? E isso fala muito com a tendência, talvez a tendência seja um pouco mais óbvia do que a gente esperava, né? A grande disrupção talvez seja mais óbvia do que a gente esperaria. O Emílio começou falando sobre o DNA, né? E o DNA do polo da indústria, quando a gente traz inovação, quando a gente traz tendência, a gente poderia colocar isso tudo em quadradinhos, mas a gente precisa ter um olhar amplo, né? Então a gente começou falando aqui, o Emílio começou falando sobre tendência tecnológica sem citar de fato uma coisa pontual. Falou de capital humano, falou de cidades inteligentes, falou de capacitação, de retenção de talentos, porque no fim a tendência tecnológica é como as pessoas vão lidar com a tecnologia. E os produtos são de pessoas para pessoas. Hoje a gente já fala no conceito de indústria 5.0, né? E nada mais é do que a nossa indústria 4.0, toda sistematizada, com dados interligados, com internet das coisas, sensorização, adaptada à capacidade humana de se relacionar com isso. Nada mais é de tendência tecnológica do que a gente aliar a nossa potência de tecnologia com a nossa potência de capital humano, né? O Marcos Troilo falou de, ao invés de manufatura, falar de manufacturing, né? de mente. E isso é uma coisa muito importante de a gente ter que é uma coisa que vai acontecer. Então, quando a gente fala de tendência tecnológica, e o Emílio traz isso de uma maneira muito tranquila, é de que a gente não vai se limitar, a gente não pode se limitar ao hardware, à tecnologia de fato. A tecnologia, ela vem cada vez mais como uma ferramenta para a vida de quem trabalha com ela. É o caminho. Exatamente. Então, a gente falou aqui com as lideranças de Caxias do Sul, por exemplo, e essa é uma realidade que se aplica a todo lugar onde a gente tem um polo industrial, qualquer que seja. Não adianta tu ter a tecnologia mais avançada do mundo se tu não tem um ambiente bom para essas pessoas morarem, né? Se tu não conseguir reter o talento de um engenheiro que vai precisar trabalhar, e mais, a máquina ela não vai lidar só com o engenheiro, ela vai lidar com um coordenador, ela vai lidar com um operador. Então, tu tem uma série de pessoas que estão envolvidas com essa tecnologia que precisam se sentir bem nesse ambiente, tanto o ambiente de trabalho quanto o ambiente que cerca. Então, se tu tem um desenvolvimento focado no território, tu consegue atrair a tecnologia e reter os talentos para tu transformar isso numa cidade inteligente, né? Com menos poluição, com menos geração de resíduo, com mais externalidade positiva, que é o que a gente fala em economia, aquilo de bom que vem, né? E uma produtividade muito maior. A fuga de cérebros, né? Temos discutido muito isso, acho que o mundo inteiro, o Brasil muito. A gente viu nos últimos anos, né? Muitos cérebros incríveis indo embora, Europa, Estados Unidos, Ásia, bastante. Então, acho que essa é uma discussão super importante. E, de novo, o pequeno e o médio também precisam estar envolvidos com isso. Sim, vocês tocaram um tema que hoje é um tema que, vamos dizer, não é só no Brasil, é um tema internacional. Eu vejo na Itália, a gente faz muitas comparações, né? A Itália como porta de entrada na União Europeia. Então, a gente tem toda uma atividade de benchmarking com as indústrias europeias e os pequenos negócios no Brasil. Nós falamos de Itália porque o mesmo tecido econômico que tem na Itália tem no Brasil, né? A maior parte das empresas, mais que 80%, são pequeno negócio. Já diferente, por exemplo, de um modelo alemão, onde tem uma grande força também, a média e grande empresa, né? Muito bem. Em todo esse contexto, muitas vezes nós escutamos que tem uma grande, né, demanda do mercado, mas o potencial produtivo dos pequenos negócios já está no limite. Eu posso receber um novo contrato, mas não tenho recursos humanos com novas competências que possam me ajudar a produzir mais, né? Seja em questão de número, então preciso de novos recursos humanos, seja em questão de produtividade, de conhecimento. Recursos humanos que têm um doutorado, que sabe movimentar uma máquina, que sabe ter uma visão, né, de tudo aquilo que é a cadeia produtiva. Bem, esse é um tema hoje central, tanto que é uma economia do conhecimento. Como o Leonardo falou, se fala de software, né? É a inteligência. Quanta inteligência temos hoje como capital humano no território? É ali que se joga o futuro.
É lì que nós podemos ter um diferencial amanhã competitivo. É sobre a inteligência. Por quê? Porque através exatamente deste diálogo que o mundo produtivo tem, né, a famosa tríplice hélice, com política pública que me fomenta, com a educação, né, o mundo universitário, o mundo dos institutos tecnológicos, o mundo do conhecimento e a empresa, que nós começamos a criar aquilo que na Itália é chamada a externalidade positiva. Hoje nós não trabalhamos tão somente com a tríplice hélice, né? Hoje entrou com muita força o meio ambiente, e portanto uma vertente focada na sustentabilidade, aquilo que é chamado esverdeamento da indústria, né? Que está abrindo novos mercados, tanto que quando a gente falou antes de ônibus, né? De ter um motor elétrico, vai exatamente na direção de encontrar novos mercados no esverdeamento da economia. Então, esse é um fator importantíssimo. E outro fator importante é o mundo financeiro. Como a gente dialoga em forma estruturada com o mundo financeiro? O Leonardo acabou de falar, né? Todo o conceito de ESG. Quais são as novas linhas de crédito com juros mais favoráveis? Quais são as novas tendências hoje? A gente falou semana passada com um diretor de um grande banco, ele falou, meu caros, a final deste ano, no começo do ano próximo, nós já estaremos fazendo avaliações para disponibilizar crédito em função clássica, né, de um banco di differenti parâmetros che mi permite di disponibilizzare recursos, mas também na análise de risco nós já estamos inserindo elemento de ESG. Portanto, eu sou um produtor, um pequeno negócio, tenho que ter recursos humanos, tenho que ter um diálogo com o mundo financeiro, tenho que ter uma visão competitiva do mundo que vai em uma construção conjunta do futuro, né? Por que falo isso? Porque não é só que o pequeno negócio tem uma visão de futuro e trabalha sozinho, ele tem que morar e trabalhar em um contexto favorável. É ali que entra a Mercopar, é ali que entra a iniciativa como o Sebrae está fazendo com os nossos sindicatos aqui da Serra Gaúcha, né? É nesta visão que acredito que a Mercopar e a nossa presença hoje aqui vai na direção de criar um ambiente favorável para novos negócios. Última coisa que queria sublinhar, a quantidade também de startup, né, de garoto jovem, eu visitei, falei com eles, com iniciativa, quer dizer, se percebe uma grande dinamicidade, né? Se fala? Isso. Dinamicidade, né? Teu português é muito território. bom, tá, Emílio? Fica bem tranquilo. É que muitas palavras são idênticas, então fico com uma dúvida, né? Mas então nós falamos de futuro, de tecnologia, e para ter esta visão de futuro, trabalhamos em um ambiente favorável, na construção também, né, de um ambiente que proporciona, né, aqueles conhecimentos e disponibiliza aquele instrumento. Um desses instrumentos é o Foresight, que permite de construir esta visão de futuro compartilhada. E trazendo um pouco para a pesquisa, né, que tu tá fazendo aqui, em que momento está a pesquisa? Está em andamento? Está no início? Quando ela ficar pronta, vai ser um estudo que vai estar disponibilizado para todo mundo? Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, você chama de pesquisa. Posso chamar de pesquisa? Agora, é aqui que eu queria bater um pouco o prego, se chama, né? Prego. O produto final, que é a pesquisa, né? Que é a análise tecnológica de benchmarking sobre qual é a tendência futura da Serra Gaúcha comparada com demais, né, segmentos parecidos no mundo, é um produto. Mas o Foresight, para chegar nessa pesquisa, teve um processo. Nós construímos isso junto com as universidades locais, junto com o sindicato, com as instituições, com especialistas. Portanto, esse esforço que o Sebrae está fazendo, eu acho que isso aqui é muito importante, vai frisado. Não é a pesquisa que eu pego, entendi, vou na direção. É uma análise contínua de dados, a análise de desinformações estratégicas que estão acontecendo no mercado. Todos os dias nós temos que fazer isso, né? Nós damos início aqui a um processo.
não a um produto. O produto que nós vamos entregar, Leonardo, acho que é o start para nós começar a olhar no futuro em forma dinâmica, em forma de interpretar esses dados de acordo com a minha necessidade e fazer com que os dados, que são hoje uma fonte, né, importante, né, de informações, possam ser um diferencial competitivo para as empresas. Identificar qual é o caminho mais certo, identificar qual é a minha propensão em investimento que seja correto, né? Nós vivemos ainda no pós-pandemia, não é que temos recursos, vamos dizer, sobrando, né? Foi muito claro isso aqui em todos os lugares do planeta, e os mercados também mais maduros estão em dificuldade. Então, ter essa perspectiva contínua. E aqui entra, Leonardo e Alexandre, aquilo que vocês falaram como pergunta inicial, a inteligência do território, o ambiente favorável. É nesta construção que nós precisamos trabalhar de um ambiente e de uma inteligência que vai ficar em forma permanente no meu território, para cada ano analisar, me reposicionar, competitividade, né? É um processo, quello que quero dizer. Cultura. Ter a cultura do dado, a cultura da análise, internalizar isso. E não ser só um projeto, começa e termina. Tem que ser constante. Exatamente, é um processo cultural. E aqui, o trabalho que a gente está fazendo no Foresight, eu acho que ele ressalta muito a ideia de não ser um produto, de fato, né? Claro que nós temos entregas e tal, né? Temos nossos grandes marcos ali, mas a construção que é conjunta, ela é a parte mais importante, né? Então, a gente não pode correr o risco de produzir algo que vai ser engavetado. A gente não pode. Isso vai completamente contra o bom uso de recurso, completamente contra o nosso próprio propósito como Sebrae e como Polo, né? Então, a gente desenvolve uma ferramenta junto com o Emílio, junto com a equipe dele, com as lideranças e mostrando que isso é possível de ser feito em vários outros arranjos produtivos que a gente tem no Brasil. Correto. Né? Correto. É possível, a gente está fazendo no metal mecânico e nos alimentos e bebidas aqui. Correto. A gente pode expandir isso para qualquer realidade industrial que a gente quiser. Olha, Leonardo, outra coisa que você sublinhou, acho que é de importância muito grande, que é o seguinte, para chegar à construção de uma visão de futuro conjunta, como vocês falaram anteriormente, nós falamos de mindset, né? Ok, eu sou uma pessoa que gosto de viver na área do conforto. Isso que eu gostaria, mas não tem como. Eu cada dia tenho que acordar, pensar no meu futuro, sair da área de conforto, né? Procurar uma tecnologia e indagar, identificar. Então, o esforço que nós fazemos também com toda a governança local foi aquilo, aqui na Serra Gaúcha, de sair da área de conforto. Eu produzo, né, uma caneta, eu vou produzir a caneta da mesma forma por toda a vida. Este modelo não existe mais. Acabou este modelo, né? Então, quando o Leonardo frisa a importância de uma construção conjunta de uma visão de futuro, é que todas estas pessoas, né, se sentaram, né, em forma compartilhada, saíram da área de conforto, né, e começaram a fazer prospecções de futuro. Por isso que este será um legado que muitas vezes, me permite, é intangível, né? Como eu posso mensurar isso? Por isso que, na fim, eu tenho o produto, não? Que é o nosso marco, né? É a nossa entrega. Mas nós temos um valor agregado de um diálogo que foi construído e de um conhecimento na análise de perspectiva futura que é intangível, mas que com certeza a Serra poderá se beneficiar no futuro. Com certeza. E a gente sempre faz uma pergunta aqui, que é a pergunta de $1 milhão, tá? Depois, se der tudo certo, tem que fazer o Pix pra mim ou pro Léo, tá? Mas tá tranquilo. Difícil fazer, obviamente, uma projeção assim, mas essa tua experiência, tu diria que nós aqui no Rio Grande do Sul e aqui na Serra Gaúcha estamos ainda muito atrasados ou já estamos avançados nesses temas todos em relação ao mundo? Como é que a gente pode olhar para a gente aqui? Olha, a minha sensação é que o Rio Grande do Sul, com uma presença também de colônia alemã e colônia italiana, né, muito forte, é um estado muito pungente, muito dinâmico.
se percebe claramente a capacidade de adaptação dos gaúchos, né, da serra, mas eu trabalhei muito também no bioma Pampa, nos anos passados, então me sinto muito à vontade aqui, né? Tu já é um gaúcho, né? Já gaúcho, você sabe que... Tu já fala bah? Sabe que o Garibaldi, que é o herói da unificação italiana, encontrou a Anitta aqui em Porto Alegre, né? Então tem uma relação muito estreita com a Itália, muito estreita com a Europa. E se percebe que esta capacidade do gaúcho de analisar o que está acontecendo no mundo e encontrar muitas vezes com as próprias forças, né, com o próprio trabalho, né, soluções que possam manter a competitividade de todo aquilo que é o sistema, né, econômico local, é claramente um diferencial hoje que o Rio Grande do Sul tem. Isso é muito claro não só no setor industrial, mas também nós podemos ver aqui de lado tem a serra, quer dizer, um dos lugares mais bonito, né, no que diz respeito também à gestão dos vinhedos e, portanto, tudo agroalimentar de nicho. Ontem eu tomei à noite aqui um vinho de uma vinícola que está aqui perto, mas é de uma qualidade muito alta. Por que falo isso? Porque nós tratamos aqui de automotivo, mas quando você me fala a pergunta do Rio Grande do Sul, é uma série de setores e segmentos da agroindústria, do setor industrial, do setor de serviços, dos varejos, que são claramente na vanguarda com olhar em diferentes aspectos competitivos. A gente tem várias formas de olhar isso, que a partir da tua pergunta que o Emílio falou, e a principal delas, eu acho que a primeira que surge é a gente pensar, nós temos uma vantagem competitiva. De fato, nós temos, né? Isso é muito bom, isso nós temos que explorar de maneira positiva. Mas a gente tem outro jeito de ver isso, que é o jeito que a gente se propõe no Polo, que é a inspiração. Tá? A gente consegue mobilizar complexos industriais, no nosso caso, a gente pode expandir isso para outros setores, com um exemplo muito bom do que a gente vem construindo aqui. Então, nesse sentido, a gente pode pensar no nosso diferencial competitivo todo como uma forma de mostrar para outros complexos formas mais inclusivas, formas mais produtivas de trabalhar, né? E não simplesmente se encastelar. Né? Nosso principal receio no nosso projeto é nunca cair na armadilha de se encastelar. Então, trazer o Emílio com uma visão do que há de mais forte nas tendências na Europa, que trabalha esse tema no Brasil há muito tempo, tem esse significado para nós também. Né? Trabalhamos as nossas cadeias aqui, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, Lajeado, Vale do Taquari, mas a gente expande isso para o resto do Brasil, né? Para mostrar, sim, é possível fazer. Então, já que o Léo falou sobre isso tão importante, conta um pouco, Emílio, pra gente como é que tu sai da Itália, vem pro Brasil, por que o Brasil? O teu português é muito bom, então a gente sabe que ou tu tá aqui há bastante tempo... Sim. Conta pra gente um pouco. Olha, eu fiz um mestrado em desenvolvimento local econômico lá na Itália, me formei com ciência política e depois fiz um mestrado em desenvolvimento econômico local na Universidade Católica de Milano. E dentro, naquela época, era 2005, apareceu um projeto de cooperação internacional com o Banco Interamericano, o próprio Sebrae, né, e alguma instituição italiana. E ofereceram um estágio aqui no Brasil, então eu fiz um estágio no Distrito Industrial. Trabalhei por 4 meses, levantei todos os dados, voltei, fiz a minha tese de mestrado, trabalhei um pouco na Câmara de Comércio de Milano e depois o Sebrae Nacional me convidou, voltei a trabalhar e dali depois me apaixonei e fiquei até hoje, já se passaram 15 anos em forma muito rápida, mas eu acho que o Brasil também proporciona, a meu ver, né,
grande oportunidade para pessoas que querem trabalhar, por pessoas que querem fazer. É uma economia muito aberta, tem espaço ainda, né, a ser trilhado, né? Nós podemos olhar que tem ainda setores com muita potencialidade para crescer, uma perspectiva, né, atual que nós temos de uma economia que, fazendo uma comparação com as demais cooperativas de mercados maduros, a economia brasileira está se reposicionando de forma rápida, né? Está voltando a crescer em forma rápida. Então, também, né, uma grande capacidade que o Brasil teve e que está abrindo novos mercados. Então, é um país, vamos dizer, hoje também, né, em uma visão internacional, né? É um país pacífico. Isso é importante, eu acho que vale a pena, né, falar, onde eu posso investir com tranquilidade. Esse tema que tu está trazendo aqui, que somos um país, não só Brasil, mas América Latina está... Já foi tratado aqui em outro episódio. Olha que interessante, porque os temas se cruzam, né? O Oliver trouxe pra gente que os países da América Latina pode ser uma ótima oportunidade nesse momento, porque nós temos certa estabilidade. Certo. Estabilidade é um outro termo que é utilizado hoje, é friendly, amigável. Amigável. Né? Eles são países amigáveis. Com certeza. Então, são países... Hoje já tem uma discussão em grandes empresas europeias de se transferir no Brasil também, além de ser amigável, na perspectiva do custo da energia. Né? O Brasil, hoje, eu vi os últimos dados, está energia de sobra. Está vendendo lá em Iguaçu, está vendendo a energia de sobra para os amigos do Paraguai, para os amigos da Argentina, do Uruguai. Então, o problema energético é que na empresa, dependendo das empresas, mas pelo menos 15, 20% do lucro da empresa, dos custos da empresa estão sempre no capital energético, né? Então, imagina quanto é importante ter uma estabilidade, ter uma visão de futuro de longo prazo, de tranquilidade, com também custos que podem ser um diferencial de mercado. Então, acho que estamos com uma boa perspectiva futura. Acho que tu levantou uma bola importante, que é da energia. A gente tem uma matriz extremamente renovável, né? Nós temos a matriz mais renovável do mundo. E a gente é tão eficiente na nossa matriz renovável que a gente pode se dar o luxo de dizer que a gente está trabalhando para tornar a nossa energia renovável totalmente limpa. Porque nós temos uma energia hidrelétrica muito grande, que tem os seus impactos, etc. Então, a gente começou a olhar para outras formas de complemento no Brasil, de energia fotovoltaica, de energia eólica, de biogás, etc., que tornam essa nossa matriz energética cada vez mais limpa. E isso, para nós, é um fator de competitividade muito alto, né? No Brasil inteiro. A gente, inclusive, no próprio Sebrae, a gente acabou de começar o Polo de Energias Renováveis, que é uma outra iniciativa no Nordeste do país, que tem uma vocação tremenda para esse tipo de iniciativa, para conseguir mobilizar pequenas empresas nesta cadeia que é bem comprida, né? Então, a gente é mais um fator que a gente pode falar como uma tendência tecnológica que acaba sendo muito mais do que a própria tecnologia da indústria, né? Tudo aquilo que permeia a atividade industrial, a gente acaba trazendo para esse arcabouço enorme que a gente tem, né? Muito bem. A gente poderia ficar aqui algumas horas conversando. Isso seria o nosso meu desejo. Vamos marcar uma outra rodada para a gente ficar ótimo, sem cronômetro. Ótimo. Emílio, que bom te receber aqui com tanta informação. O Plano de Voo agradece a teu tempo, a tua generosidade e que o Brasil continue sendo generoso contigo. Te agradeço muito, que bom desejo. Eu também, né, agradecer a todos vocês e vamos junto, né? Vamos ver quais são os novos desafios, vamos enfrentar. Temos muita possibilidade de crescer, então é um momento muito feliz. Obrigado. Léo, obrigada por mais essa rodada, mais essa parceria. Seguimos. Muito obrigado. Obrigado, Emílio. Obrigado, Alexandra. Muito bem. E aquele obrigado especial a você que ficou com a gente até agora. Se você acabou de pousar por aqui, acompanhe os outros episódios do Plano de Voo no nosso canal do Spotify e em todas as plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. Este episódio contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kervin Borer e a coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.